A solução pelo método recursivo é interessante, mas infelizmente para n's elevados é lenta. O crescimento do tempo de execução não é linear, depende, efetivamente, do valor de n. Apesar de não ser uma tentativa por força bruta, não deixa de ser bastante intensivo, especialmente devido aos inúmeros níveis de recursividade e repetição, bem como o volume de testes de validação que são efetuados. Temos que andar para trás várias vezes e é uma constante verificação da validade da posição da rainha. Alguns números apresentam picos de tempo de execução. Por exemplo, n igual a 30 demora quase 20 minutos a executar, enquanto o n anterior demora apenas 30 segundos. Incluí uma pequena aplicação de consola na solução que itera os vários n e calcula o tempo de execução do solucionador, bem como desenho o tabuleiro criado na consola. Não vou demonstrar a escrita da aplicação de consola, que é muito simples e não serve muito neste projeto, senão para calcular os tempos de execução. O código é mais ou menos direto e podem descarregar os ficheiros da lista de recursos da lição. Na verdade, e porque estamos à procura da primeira solução, existem algumas heurísticas que podemos utilizar para resolver o tabuleiro. Se observarmos as soluções do processo recursivo, especialmente nos primeiros, para n igual a 5, 6 e 7, encontramos padrões. A primeira, que é recorrente em muitas soluções, e em especial na primeira metade do tabuleiro, é que a solução apresenta quase sempre um efeito de escada na colocação das rainhas. A primeira rainha é colocada ou no canto ou na primeira linha, e as seguintes são duas linhas acima, com continuação no processo na segunda metade do tabuleiro. Como a rotação do tabuleiro de n igual a 5 e n igual a 7 ficam todos com o mesmo esquema de colocação. A primeira rainha é colocada em 0, 1, a seguinte duas linhas acima e por aí fora, fazendo a rotação depois na segunda metade do tabuleiro. Repare também que n igual a 5 é muito parecido com n igual a 4 se considerarmos apenas as primeiras 4 linhas e colunas. A única diferença é que recebe uma rainha no canto da última linha e coluna. O mesmo acontece para n igual a 7, que é muito semelhante a n igual a 6, apenas recebendo uma rainha no canto superior direito. Estas heurísticas são conhecidas e, apesar de não oferecerem uma solução completa, ou seja, não nos dão todas as soluções possíveis, dão-nos pelo menos uma solução e que é bastante rápida a calcular. As que vou apresentar são aplicadas conforme o valor do resto da divisão de n por 6 e estão divididos em 3 grupos. O primeiro é que apresenta a solução mais simples, que é quando o resto da divisão por 6 é 0, 1, 4 ou 5. Os exemplos anteriores são exemplos desta situação, em que começamos em 0, 1 e colocamos as rainhas duas em duas linhas. As outras duas, quando o resto da divisão por 6 é igual a 2 ou 3, têm soluções semelhantes, que parte da colocação em escada, mas envolve permutação de 4 rainhas. Nenhuma destas heurísticas obriga a aplicação de recursividade, nem testes de validação de posição, porque conhece muito bem em que sítio é que as rainhas têm que ser colocadas, simplificando e agilizando o processo de obtenção de uma solução. Há instantes, os tabuleiros que eu apresentei, de n igual a 5, n igual a 6 e n igual a 7, são efetivamente aplicações do resto de divisão de 6, resultando em 0, 1, 4 ou 5. Para o resto de divisão igual a 2, como é o exemplo n igual a 8, começamos no canto e colocamos a primeira rainha em 0, 0. De seguida, aplicamos as restantes rainhas em escada, dando rotação pelo meio do tabuleiro, e a partir do meio do tabuleiro começamos na linha 1 e aplicamos novamente em escada de 2 em 2. A solução não fica completa, pois neste momento o tabuleiro está inválido. As duas rainhas no canto atacam uma à outra pela diagonal. Então efetuamos 4 permutas, 2 em cada metade do tabuleiro. Na primeira metade, movemos a rainha que está no canto, em 0, 0, para a linha n-4. De seguida, movemos a rainha que está nessa linha para o 0. Depois repetimos este processo para a outra metade do tabuleiro, considerando a inversão em espelho. Portanto, primeiro movemos a rainha que está em n-1, n-1, que é o outro canto, para a linha 3, e movemos a rainha que está na linha 3 para a linha n-1. Neste tabuleiro, com o resto da divisão igual a 2, ajuda a ter presente o indicador do meio do tabuleiro,
a que daremos o nome de R. Esta é a nomenclatura tipicamente encontrada para o efeito, e que é obtido dividindo n por 2. Usando o valor de n, podemos definir os movimentos como sendo de 0, 0 para 0, n-4, depois de r-2, n-4 para r-2, 0. Do outro lado, temos n-1, n-1, o canto superior direito, para n-1, 3, e depois r mais 1, 3, para r mais 1, n-1. Estes valores de índice já têm em conta que o tabuleiro parte do índice 0. Para tabuleiros cuja dimensão tem o resto de divisão por 6 igual a 3, temos exatamente o mesmo processo que nos de resto de 2. A única variação é que o tabuleiro tem mais uma linha e coluna. Basicamente, resolvemos para o tabuleiro mais pequeno e aplicamos uma rainha no último canto. Calculamos na mesma o valor de R, agora tendo em conta que o tabuleiro tem mais uma linha e coluna e portanto n é ímpar, o nosso R vai ser n-1 a dividir por 2. E depois colocamos as rainhas em escada, permutando segundo exatamente as mesmas regras que nós definimos anteriormente. Depois de ter n-1 rainhas colocadas, colocamos a última rainha no canto superior direito. Temos assim os movimentos e considerando a dimensão do tabuleiro maior, temos de 0, 0 para 0, n-5, r-2, n-5 para r-2, 0, n-2, n-2 para n-2, 3 e r mais 1, 3 para r mais 1, n-2. Na nossa biblioteca podemos implementar cada uma das heurísticas como classes solucionadoras independentes. Ficaremos assim com 4 classes solucionadoras distintas, mas em que cada um permite fornecer uma solução por métodos diferentes. Podemos ver estes métodos diferentes ou algoritmos distintos como estratégias. Qualquer aplicação criada terá um mecanismo que permita selecionar corretamente a estratégia do solucionador, conforme as dimensões do tabuleiro. Esta é uma oportunidade boa para implementarmos o padrão de desenvolvimento conhecido como Strategy Pattern. O padrão supõe a existência de várias classes com implementações distintas do nosso algoritmo, mas que partilhem uma interface comum. Terá de haver um mecanismo de contexto que seleciona qual a estratégia a utilizar. No nosso caso, com base na dimensão do tabuleiro, deverá ser escolhida uma estratégia de solução adequada. O padrão Strategy envolve um conjunto de algoritmos diferentes, baseados na mesma interface. Aqui temos 4 solucionadores distintos que resolvem o tabuleiro de formas diferentes. No entanto, todos irão implementar o método gera primeira solução, que poderemos encapsular numa interface, que daremos o nome de iSolucionador. O prefixo i sugere interface. Podemos assim programar a nossa aplicação contra a interface iSolucionador e ter um mecanismo que permite escolher a estratégia adequada. No nosso caso, a estratégia dependerá do valor de n, que será o nosso contexto. Neste tipo de estratégia, e para melhorar o desacoplamento, é fácil e possível introduzirmos uma factory para selecionar a estratégia que devemos implementar, conforme o contexto. Iremos criar assim uma classe extra, que instanciará o solucionador adequado para resolver o nosso tabuleiro. Portanto, nesta secção do curso, vamos alterar a nossa biblioteca em rainhas para suportar as heurísticas. Vamos integrar o Strategy Pattern para permitir a seleção da estratégia de resolução, conforme as dimensões do tabuleiro, e criar uma factory que efetua a escolha da estratégia. Para isso, vamos primeiro definir a interface e modificar o solucionador existente para o suportar. Temos obviamente que alterar os testes de solucionador recursivo para confirmar que implementa a interface. Depois, podemos criar os vários solucionadores baseados nas heurísticas, com testes de casos conhecidos que provem o funcionamento. Finalmente, implementamos a factory que retorna um iSolucionador conforme o N fornecido.